Séries tendo como tema o futuro, filmes, trilogias, sabe tudo? É confuso? Não é confuso? Tem um time aqui do meu lado que é fera no tempo. Já foram 2, 3 vezes pro futuro e já voltaram e vão nos contar aqui suas experiências, ok? Mas depois da vinheta. Vem comigo! Fala rapaziada, este é o canal do Geeksauro, um canal que também tem a missão do resgate da nossa memória afetiva de infância, com o pé no presente e um olhar para o futuro. Você vai conhecer o mais puro sabor de chocolate. Seu leite vai adorar. É muito bom, delicioso, cremoso. Você nunca bebeu nada parecido. Mas é Nescau! É claro, enquanto não aparecer nada igual, Nescau continua sendo a melhor novidade. Nescau, você sabe o que é bom. E o tema de hoje é o Futuro. futuro. Viagens do tempo. Também. Você foi mais legal, viu? Quase que rimou. Futuro, futuro, futuro e viagens no tempo. Mas antes de entrarmos neste papo do futuro, ou da viagem no tempo, eu vou pedir para vocês se inscrever, por gentileza, no nosso canal, deixar aquele seu like maroto, comentar, compartilhar com seus amigos e baratos e afins. Então vamos lá? Eu tô com um time aqui que manja tudo sobre o futuro. Cadê o louco? Você acha que não manja? Você tá com medo? Tá com medinho? Meu medinho foi? Garanto pra você que eu já assisti esse programa. Meu medinho foi? E ficou sensacional esse programa, porque eu tô voltando do futuro e assisti o programa. Então, vamos lá ao papo sobre o futuro. Luiz Felipe, a bola é sua, inicia esse papo aí. Qual é o filme ou a série que pra você tem muito a ver com o tema futuro? Claro. Que todo filme que tem futuro e que entra em looping é uma bagunça, confunde as ideias. Sim. Você vai começar por qual? Eu vou começar com um clássico. Eu já vou chutando, já chegar Então chutando. chuta. De Volta para o Futuro. Opa! Esse filme é confuso, hein? Essa série é Esse é bom. O filme é uma trilogia, mas é muito confuso, mas tem um final. confuso isso aí. É confuso, mas tem um final. Tem o final? Tem. Ah, Se você assistiu em ordem cronológica, você entende. Tem um final. Tem um Já final. começa com um final, na sua opinião? Não. Já começa com os eventos rolando. Eu vou dizer, já não, é um filme não linear. mas além da viagem do tempo em si, são os pontos da viagem que afetam diretamente a família do Marty McFly. Correto. Entendeu? Isso é É fascinante. Desde o meio da escola, as profissões do irmão dele, da irmã, do próprio pai, a história, isso foi muito bem bolado, isso aí muito bem, desencadeia bem a história, né? E é um sonho de qualquer um também que se podia voltar no tempo e alterar e melhorar a vida da sua família. Isso aí é quase um sonho de qualquer um, né? Mas você vê que a cada mexida que ele faz, por menor que seja, altera tudo lá na frente, né? E tanto que o doutor sempre lembrava isso na decorrência do Tudo filme. vai alterando, né? Tudo Ele vai vai, alterando. digamos, ele vai favorecendo. O Bife é o valentão e num outro momento o Bife é o jardineiro. Isso, que fica a dar 2 mãos de polimento no carro. Esqueça disso. Mas uma- Duas mãos mas de uma alimento, é coisa- verdade. Uma coisa que eu gostaria de ter, que uma versão minha me chegasse, era trazer um almanaque. Isso eu ia gostar, O tal almanac. O almanaque. Aquele almanac Com, lá. com os resultados da Mega Sena, tudo. Eu queria ter um Eu negócio desse aí. acredito que Opa. ter um almanaque na mão tem que ser muito bem pensado, porque aquilo é potencialmente muito perigoso. É o que acontece, né? Muito, Sim. tá? No filme, o almanac deu muito trabalho. Porque se você pensa só no universo micro, seu, próximo, de simplesmente ganhar uma aposta é uma coisa, mas se você pensa no universo mais macro, mais amplo, é super perigoso você, de um segundo para virar um milionário. Você afeta o planeta inteiro. O tal negócio é como que chama? É o paradoxo do avô. Exatamente. Uma versão tua, encontrar com a tua versão do passado e alterar os eventos pra frente. Sendo que Ficou bem escancarado isso no filme. ali é o paradoxo do avô jogado pela janela. E puxando esse gancho, você pode pensar o seguinte: mesmo de tudo de mal que pode ter acontecido no seu passado, na sua vida, se você tivesse a possibilidade de mudar, você mudaria?
Eu não, porque eu sou o que sou hoje pelo que aconteceu. Muito bem colocado, porque tem um filme que eu acho que não entrou nessa lista, que é Time Cop Guardião do Tempo 2. Nossa. Que é da Agência de Proteção do Tempo, quando um dos agentes quer assassinar o Hitler. Eles estão numa missão de apenas observação e ele quer matar o Hitler. E o protagonista diz, isso já aconteceu, isso é passado. Não tem o que se alterar. Se você matar o Hitler aqui, muitas coisas vão ser desencadeadas para frente. Afinal, já aconteceu esses eventos. A gente está aqui apenas como observadores. Então não podemos lidar com o tempo. Mas e pra você, Torres? Você que tá todo compenetrado com a camisa do iFood aí, meu amigão. Fala pra nós aí a sua impressão sobre De Volta para o Futuro. É confuso? Bom, De Volta para o Futuro é um filme um tanto confuso, mas porém que tem uns desencadeamentos bem interessantes. Como já falaram aqui, a parte do time travel, que é a viagem do tempo, por consequência afetando a ordem cronológica. Por exemplo, em uma das viagens do tempo, Marty McFly viu a casa dele com uma tranca e um pessoal mais afro-americano com uma espingarda querendo matar ele. No outro tempo, ele foi lá pro futuro andar de skate voador. Podemos chegar à conclusão então que de todos os personagens que nós acompanhamos, todos eles são versões de si mesma. E o único real é o Marty McFly, devido a todas as alterações no tempo? Multiverso do Marty McFly, apenas talvez. um seria o ponto focal. O resto é tudo alteração. Como o Marty McFly é sempre o nosso ponto de vista para todas aquelas realidades, né? Poderíamos estar então vendo pela ótica dele. Exatamente. Nós seríamos o Marty McFly. Exatamente. Nada poderia ter existido outros Marty McFlys de outras realidades lá normalmente, mas não foi isso o tom do filme que puxou isso aí. Bom, apenas a gente já está tentando esmiuçar um frango já de muitos anos, um clássico absoluto da Sessão da Tarde, que a gente ama do mesmo jeito, e o Parra está com a camisa do DeLorean, galera! Olha lá, ele é o mais que suspeito. Qualquer coisa que eu disser contrário a esse filme aqui, ele vai me derrubar e vai ter um argumento vindo do futuro para passar para mim. Muito já que você tá todo assanhadinho com essa camisa do De Volta para o Futuro, eu vou lhe mandar um filme para você. A Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo clássico da década de 60, não é isso? Com Rod Taylor. Uau. Aquilo tem uma boa visão de viajar no tempo, mas com um futuro bem pessimista, né? Sim. Vamos falar assim, bem pessimista, onde a humanidade, no pós-guerra, acabou com tudo, tem uma civilização escravizada, submissa, tudo destruído, bem típico dos filmes da época, né? Que eram muito negativos, muito tudo era ruim, nada tinha de bom, a gente nunca evoluía, só piorava. Que isso aconteceu mais tarde em outros filmes, né? Claro. Cenários apocalípticos. Muito bem, A Máquina do Tempo, baseada na obra de H.G. Wells, estrelado por Rod Taylor, que tinha, creio que, saído de Os Pássaros, de Alfred Hitchcock. Bom clássico, bom clássico. Os Pássaros. Ele trata da questão de um tempo linear. Ele consegue ir e voltar, o personagem principal. Ao contrário do De Volta para o Futuro, que é assim, uma bagunça de multiverso, né? Sim, multiversos. Linhas paralelas, né? Realidades paralelas. Exatamente. Ele, naquele dispositivo dele, ele consegue avançar e o Contagiro corre de forma natural, normal, passando pelo que o Parra falou sobre um futuro pós-apocalíptico, até chegar num futuro utópico, onde temos ali as criaturas, que agora não vou lembrar o nome das criaturas, eu sei que os carinhas lá são Eloys, os Eloys. E outros eu não vou lembrar, mas tudo bem, vai ter a legenda para ajudar. Então, temos as criaturas e temos o povo bonitinho, vamos dizer assim. Os bonitinhos? Que os bonitinhos vira alimento do povinho feinho. Boa denominação. E aí o nosso protagonista chega nessa realidade, já nesse futuro utópico, onde tá tudo de paz e tal, onde já perdeu-se o fator história. Ninguém sabe de mais nada, ninguém sabe ler, ninguém sabe mais de nada. Só sabe que eles são um gado pros feinhos lá, né, em questão. Só que o nosso protagonista, ele consegue retroceder no tempo, que é o que ele faz, depois que ele rola essa aventura nesse futuro, que é o fim de tudo, como sendo agora o conhecedor de tudo, né? Ele conhece tudo a história, e ele tem que ensinar aquele povo, só que ele consegue retroceder no período dele de novo, para definitivamente ir para frente e destruir a máquina e ficar naquele futuro. Bem diferente de Volta para o Futuro. Exatamente. Você acha que essa colocação foi boa? Não, tá excelente, tá excelente. E se eu não me engano, o que desencadeou também todo esse problema antes desse futuro
apocalíptico foi a explosão na Lua, não foi isso? Que estão mexendo Sim. numa mineração na Lua, onde atingiram uma substância explosiva, onde a Lua explode, sai de órbita e o planeta fica um caos. Até chegar nesse futuro, quando já está tudo certo, as coisas ali, tudo, quer dizer, eles não têm mais a referência. Tanto que ele acha também uma referência em pedras, onde tem letras, onde eles começam a aprender a ler, né? E na tentativa de resgatar tudo o ocorrido, né? E agora com o nosso cientista nesse futuro, ele tem essa incumbência de ensinar para uma próxima geração o que foi passado. Se você ficasse preso no looping temporal, como acontece em Feitiço no Tempo e Efeito Borboleta, o que você faria? Você seguiria o que esses protagonistas fazem? Ficar revivendo sempre Ficar repetidamente. O mesmo dia? O mesmo dia. É o mesmo caso do Meia-Noite 1 também. Como você reagiria a isso? Cara, ou indóido ou complica. Não, eu não doaria não. Eu aproveitaria, eu falava aquela frase clássica, né? Você tá no inferno Braço capeta. e dança com ele, valsa, o que ele quiser. Você tá num looping temporal, já que eu não esqueço o que eu aprendo, eu aproveitaria todo o tempo a aprender tudo que for possível. Também. Foi que é o que os caras, faz, os dois é. fazem, no Meia-Noite 1 e no Feitiço do Tempo, eles fazem Tocar isso. piano, não sei o que. Ou seja, eu viria com uma grande oportunidade isso, já que eu não envelheço e não perco memória, conhecimento Conhecimento é tudo. né? Você viveria muito bem nesse só 1 minuto que você tem não ali. teria problema nenhum. E com recomeçar de novo o Quer mesmo dizer, dia. é uma vida em 1 minuto. É, Porque porque você... mesmo quando eu for liberado disso aí, qual é a quantidade de conhecimento que eu vou ter armazenado? Ia ser Sim. fantástico isso. Fato. Mas você gostaria de ser libertado dessa realidade, preso num looping temporal, onde todos os dias são iguais, e você pode aprender que nem o Parra falou? Olha, se eu estivesse num lugar onde eu iria ficar aprendendo o tempo todo e não fosse liberado, então do que eu seria? Mas por outro lado, se eu fosse libertado, eu poderia usar esse conhecimento para ajudar outras pessoas. É bem o que mostra o filme, só que, de forma mesquinha, os dois protagonistas de Feitiço no Tempo e Meia-Noite 1 trata-se de conquistar a mulher amada. Putz. Aprende os gostos delas, a música favorita delas, a flor favorita delas, e aí vai tudo gira em torno de interesse. E que isso é muito mais difícil que aprender física quântica. Os caras revivem Verdade. o mesmo dia só pra conquistar, e depois, quando ativa o gatilho, elas voltam ao normal, Como se nada tivesse acontecido, e o cara tem que lutar de novo pra reconquistar. Fazer tudo aquilo que ele fez. Onde elas vão dizer uma frase e o cara já sabe o que ela vai dizer, e depois E vai seguindo. fica monótono isso. É uma fórmula, fica uma fórmula cansativa. Não fica cansativo. Ainda você vai aprender, sim, mas acho que vai chegar Na um momento primeira, que ó, ficar você vai cansado. passar por aquele evento primeira vez, segunda vez, terceira vez, e vai cansando o cara. Vai cansando, eu acho que cansa esse negócio aí. Eu acho que o inesperado é o fator predominante. A descoberta, o depois. Eu acho que é a parte mais divertida. Como diz o comandante Cisco, tempo linear é a sua ação de agora que define a ação seguinte, usando o beisebol para explicar para os profetas lá a questão. É o depois. Depois, né? O depois você não sabe, a sua ação aqui determina esse depois que você não sabe. Teria graça assim para você? Que é o que nós vivemos? Sim, também tem esse fator desconhecido, é muito valorizado. Eu acho muito interessante, sim. Porque mesmo hoje, nossa época, hoje, nesse instante agora, olhando para trás e coisas que aconteceram comigo que não faziam sentido algum, hoje tem todo sentido estar preparado para o momento atual. Por mínimo que fosse para acender uma lâmpada. Se você está preso num looping desse tipo aí, você só vai viver aquele dia. Vai aprender sim, mas não vai estar preparado para o depois, porque você só vai viver aquele dia. É como fosse uma férias de conhecimento. Fala assim, você vai acumular conhecimento para ser liberado tal dia. Porém, é só aquele dia. Muito bem, então, pessoal. Temos mais um aí, o Luiz Felipe. Eu tô vendo que tem mais um que nós não falamos aí, que é de Irving Allen, Túnel do Tempo. E mais uma vez eu passo a bola pro Parra, porque isso foi sugestão dele, galera. Ele queria falar do Túnel do Tempo. Túnel do Tempo, um clássico também da década de 60, não foi isso? Sim, anos 60. O que mais me chamava a atenção, além da própria viagem no tempo propriamente dita,
eram os computadores gigantescos, né, em volta deles. Do projeto lá. E aquela ideia de computador apagando e acendendo luz, ou seja, 0, 1, 0, 1. 0, 1, binários. Binários? Os Opa. binários? 0 e 1. Era, apesar de não entender na época que eu assisti isso, o conceito de binário, o 0, 1, mas chamava muita atenção. Primeiro, Binário. mas algo que eu Pois já é. imaginava mesmo Binário. naquela época. Tanto o computador ia consumir quanto de energia, gera quanto calor. Entendeu? Isso eu já achava muito fascinante. Então né? o atrativo na série era essa questão. Sim. Sabe que tem, inclusive, esses mesmos computadores, como era a série Criação do Irving Allen, em Terra de Gigantes, esses computadores apareceram dentro de um buraco, porque os pequeninos entram. Sim, exatamente. E eles não sabiam quem que montou aqueles negócios. A gente sabe que quem montou foi o projeto do Túnel do Tempo, porque o mesmo computador que estava no Túnel do Tempo foi para a Terra de Gigantes. Simples assim, galera. E tinha uns cabos de energia que sugavam muita energia. E aí chega um momento lá que eles tentam calcular a rota para a Terra para voltar e não conseguem e tem que cortar esses cabos aí que está sugando muita energia da Terra dos Gigantes lá. Apenas uma curiosidade. Terra de Gigantes, séries do Irving Allen. Mas segue seu raciocínio. Mas felizmente a todos esses filmes que tanto a gente gostou, fez parte da nossa infância e determinou, influenciou a nossa época atual. Porque lá atrás, quando aquele pessoal criava essas séries, ou mesmo os objetos para essas séries, eles, na minha opinião, eles não previram o futuro não, eles influenciaram o nosso presente. Correto. Com equipamentos, porque alguém enxergava aquilo e falou, eu quero isso também de algum jeito. E muitas coisas atuais são baseadas em séries do passado nosso. Isso quando não se utilizava de consultores especializados para dar um suporte ao que você está fazendo na sua série. Para dar mais credibilidade, por exemplo, um cientista, um físico. E outro fato em Túnel do Tempo, que eles não mexem com o tempo. Eles não alteram o tempo. Eles caem num momento o piloto eles vão pro Titanic. Exatamente. E não tem como alterar o fato que o Titanic vai afundar, que já tá tipo coisa de horas já para ele bater e afundar. Tanto que é um diálogo com o capitão pergunta, quer dizer que eu vou morrer e o Titanic vai afundar? Sim, vai. Nada é modificado nisso. Nada, eles estão dentro da boca do lobo, né? Estão jogados ali. O projeto tem que tirar os caras dali. O desespero é dos cientistas, tem que tirar os caras dali, que se não tirar os caras vão morrer. É quase uma diretriz, né, de não mutação do tempo, de história e tempo. Isso eu acho interessante nesse conceito do Túnel do Tempo. O cara, ele faz parte da história, ele anda com a história e não altera a história. O Exatamente. que você acha disso? Você vai pro passado, num evento específico, faz parte daquela história, mas não pode alterar ela. E pode até morrer ainda. É uma parte muito interessante, porém, você se torna literalmente impotente de não poder ajudar. Mas você não pode alterar porque, mano, não tem como. Abre-se paradoxos? Pode se abrir paradoxos. Se fosse num dos outros temas que nós estamos conversando aqui, poderia até ser, que nem De Volta para o Futuro. Sim. A alteração de uma versão tua do futuro interagindo com você no passado. Mas em Túnel do Tempo não tem essa. Não tem essa. A história é aquela ali. A história é crua ali. Você tá ali, você é mais um elemento daquela história e você tem que conhecer aquela história que você tá naquele momento para você poder cair fora. Senão... Você vai junto. E nunca a contaminação da época, né? Você não tem essa, não tem a contaminação. Não tem uma agência do futuro que vem e limpa E você. limpa os resíduos. Não tem essa, não tem esse negócio. É, Você faz parte é daquela ali história. Ou seja, vambora. a Não é partir um do MIB momento, da vida. a partir do momento que aqueles dois cientistas estavam no Titanic, quer dizer que a história aconteceu daquele jeito. Eles estavam no Titanic. Eles estavam no Titanic. Até o último momento quando eles são resgatados. Mas até então, até que se prove o contrário, digamos que se fossem procurar a lista dos passageiros, se eles tivessem se registrado naquele momento, Estaria lá. o nome dos caras vão estar lá. Não Está. vai ser apagado daquele momento, né? Interessante esse negócio do Túnel do Tempo. Acho que foi genial, porque ele não A sacada da ele série não faz foi boa. uma curva. Ele não tenta ajeitar nada. Os caras estão numa roubada, né? Estão presos. Exatamente. E lembra, não sei se vocês não chegaram a ver isso, mas tem um episódio que um volta e o outro fica preso. Sim. E esse que volta ele vem normal dele e o outro tá preso. E ele tem que voltar Tá, pra com o ficar recurso do presente pra resgatar para resgatar o cara. e de novo ficar preso no. Olha que loucura. Nossa. Acho que o Irving Allen deve ter tido com algum consultor pra isso aí. Porque ele- Pra pegar eventos da história e pra fazer um tipo de episódio desse hoje não caberia.
brincadeirinha. Você tinha, aqui a parte, você tinha citado contratempos, mas ali É que Contratempos é um pouco mais específico, né? o protagonista, ele vive a vida daquela pessoa Só- naquele período. Isso. 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 Nós vemos ele, mas quando ele olha no espelho, ele vê a pessoa que ele está no corpo da pessoa. Sim. Arriscaria até dizer, então, que o protagonista está até morto, como se ele incorporasse Sim. naquela pessoa e vivendo a vida dela, tendo a ajuda do outro companheiro do futuro, do presente, né? Contratempos casa muito com a filosofia de Túnel do Tempo. Não tem o que você fazer para alterar. Exatamente. Você vai ter que viver Ver aquela vida. aquilo lá. Pode ser um personagem vivo ou morto, mas você vai ter que viver. Pode até fazer alguns ajustes porque você está desorientado. Sim. Mas não tem muito o que você interferir naquela história. E depois que você resolveu uma situação que pula para um outro corpo e ele vai pulando e assim E segue. assim vai seguindo. Bem, e essas séries da década de 60, da década de 80, eu acho que elas nunca vão ser superadas com histórias atuais. Nunca, nunca. Difícil. Não só pela originalidade dela, mas por todo o cuidado de produção, de eventos. O nível criatividade, né? Exatamente, porque hoje, infelizmente, a criatividade não é o talento de quem escreve, é o tamanho do bolso. Exato. Exatamente. Exato. Eu acho que, assim, as séries década de 60, 70, 80, eles tinham um cuidado, o dom de fazer bons solteiros. Que hoje, você pega as séries hoje, são É por terríveis. isso que a gente chega já em meados dos anos 80 com De Volta para o Futuro, que tá, de todas essas que nós citamos aqui, De Volta para o Futuro, vamos pôr um ponto ali nos anos 80, a Feitiço do Tempo um pouco mais para frente, Efeito Borboleta um pouco mais para frente. Mas De Volta para o Futuro tenta tratar desse tema, mas de uma forma alegre, pra gente curtir aquela história sem ficar pensando muito. Exatamente. Torcendo pra não pelo ficar- protagonista pra se Sim. dar bem, que tem o valentão da escola, que quer bater nele, que judia do pai dele, que o pai dele não sei o quê, que ele quer tratar evidente, tendo essa possibilidade, da melhora da família dele. E acaba acontecendo, né? Mesmo porque se o Volta ao Futuro fosse gravado hoje, seria extremamente trágico, né? Não ia ser assim, a história não seria essa. Não. Se refilmar De Volta para o Futuro, eles iam fazer um monte de ajuste. Ia ser um mundo totalmente destruído, cruel, Mundo utópico? não Uma teria utopia. condição nenhuma. Não Mundo teria utópico. condição. Que é uma ciranda já até um tanto antiga de querer refazer De Volta para o Futuro, mas Eu espero que nunca Robert façam. Zemeckis... Isso Robert não- Zemeckis, eu não lembro o nome do outro, eles fizeram um pacto. O Spielberg? Não, o Robert Zemeckis e o outro cara que eu não lembro aqui, que é os parceiros de Volta para o Futuro, fizeram um pacto que enquanto um estiver vivo, ninguém mexe com De Volta para o Futuro. Isso é Ninguém- perfeito. Quando morrer, aí beleza. Mas É. enquanto um deles estiver vivo, ninguém mexe com De Volta para o Futuro. Ok, então, pessoal, se você chegou até aqui e gostou desse papo sobre o tempo, olha que papo, hein? Rendeu, hein? Ainda dá tempo de vocês se inscreverem no canal, antes que esse programa vá para o futuro. Né? E aí eles vão Pois saber. E no futuro eles vão ler os comentários e não tinha comentário. E É. eles vão ver que não tinha like no vídeo. Pois é. Terrível isso. É. Muito terrível. Eu espero que esse programa vá para o futuro com muitas visualizações. Muitos likes. Muitas inscrições. See you in the future. É meio sinistro, né? Falar assim, né? Vocês não acham? Pois é. Fala você isso aí agora. Fala você com essa voz grave sua aí. Essa voz, esse vozeirão. É, que esse vozeirão. Bom, eu desejo Esse é o que no vozeirão futuro Alberto Roberto. Esse vídeo esteja com muitos likes, muitas inscrições, que a pessoa veja que isso é um bom programa, porque o que a gente está trazendo pro futuro veio do passado, como todos nós somos geeksauros. Ah, não. Então, calma. Como que faz pra te contratar? Deixa o contato aí É. no telefone. Ó, vai estar na descrição. Caraca. Nossa, cara, você me convenceu, velho. Isso foi demais, cara. Ah. O que você acha, Parra, sobre isso? Muito bom. Ele tem futuro? Peraí, Então que eu já tá. vou ver, peraí. O Parra agora ele tem uma máquina do tempo aqui do lado, galera. Ele foi lá ver se o menino aqui tem. Menino Torres tem futuro ou não. Pois é. E não é uma Tardes. Olha, E não, uma tarde. tem futuro sim, e tem bastante like, Silvio. Obrigado pelos likes. Ai, galera! Aê! Viajante do tempo aqui. Sabia que essa camisa não era só merchandising. Sabe, ele não é um time travel? Foi um time travel? Time Traveler. Viajante.
Ok, então, pessoal, esse foi o papo de hoje. Te espero para um próximo vídeo. Valeu! Valeu, pessoal!